Pode começar a sua apresentação. Professor Geraldo, se você puder desligar a câmera, aí embaixo tem a câmerazinha, é só desligar para a gente ganhar velocidade. Já temos 50 participantes. Veilson, pode começar, por favor. Obrigado. Então, pessoal, primeiramente, desejar um bom dia a todos, né? Saudar a todos e parabenizar a iniciativa do Genro, né? Esse grupo aí, como Ronaldo já frisou, né? Idealizado desde 17 anos atrás, né? Em torno de 17, 13 anos atrás, como ele disse, 2006, 2007. E que tanto tem formado recursos humanos de qualidade e colocado aí no mercado. Queria dizer que estou muito feliz de fazer essa apresentação. É a primeira vez que eu vou fazê-la, né? Eu já fiz ela para meus alunos, meus alunos de pesquisa, nosso grupo, apenas para ele, não de forma completa como vou fazer para vocês agora. O que eu vou apresentar para vocês, na verdade, não tem tanta novidade, digamos assim. E, ao mesmo tempo, é muita coisa nova, né? A gente que está na área, né? A gente que faz pesquisa, a gente que orienta, a gente que é orientado, como eu já tive aí, como muitos estão sendo, mestrando, doutorando, a gente acaba a cada dia se encontrando com ferramentas novas, coisas novas, né? E que muitas vezes a gente não dá valor às ferramentas corretas e outras dá muito valor a ferramentas que não são tão científicas, mas que são importantes no decorrer da nossa formação. Então, a apresentação, ela trata desse impacto científico, como melhorar o impacto científico do que a gente está produzindo, como melhorar a visibilidade do pesquisador, até para evitar, muitas vezes, da gente ser chamado, né, de zebra gorda, como a gente já foi. Então, a visibilidade, né, a forma de como nós expomos o que nós estamos produzindo, ela vem muito de encontro, né? Ela nos diz muito como, né, nós seremos vistos pelo meio acadêmico como pesquisador. Por exemplo, ela ajuda na busca de recursos, seja bolsa, seja dinheiro para reagente, seja dinheiro para comprar equipamentos, para montar laboratório. Ela ajuda no impacto que esse programa vai ganhar, ou seja, na visibilidade que esse programa tem. A gente sabe que o MEC ele classifica os programas de acordo com a sua qualidade científica produzida, com a qualidade dos recursos humanos que a gente tem produzido e como esse recurso humano entra no mercado hoje, que é uma novidade, que é essa análise qualitativa que o MEC tem batido tanto. Aliás, a CAPES tem batido tanto e aí o coordenador de área é testemunha disso. Então, a melhoria da qualidade e a expansão dessa orientação depende do impacto do que a gente está produzindo. E quando eu falo nesse perfil do egresso, quando eu falo nessa qualidade da mão de obra que estamos expondo ao mercado, como orientadores, como professores, como pesquisadores, é muito importante que esses egressos eles tenham conhecimento dessas ferramentas que eu vou mostrar a vocês. Por quê? A partir do conhecimento dessas ferramentas, ele pode ter visibilidade, ele pode estabelecer parcerias, ele pode ser inserido de uma melhor forma no mercado de trabalho. Então, como conhecer se um journal, se um paper em que eu quero produzir meu resultado final, né, o resultado daqueles anos de trabalho de uma dissertação, dos anos de trabalho de uma tese, ele tem qualidade. Como saber que esse jornal ele vai ter impacto naquilo que eu estou produzindo? Como saber se aquele jornal ele vai me dar uma visibilidade e aquilo que eu estou produzindo vai ser cada vez mais baixado, vai ser cada vez mais acessado. Então, data de 355 anos, né, buscando sobre os jornais, sobre os papers, o primeiro jornal de pesquisa publicado, né, que é esse aí, ó, Philosophical Translation in Royal Society. Estima-se que hoje
70 mil periódicos e 50 milhões de artigos são publicados, não é isso? E que 3 milhões de artigos são revisados por pares e publicados a cada ano, tá certo? Com 6 milhões de revisores, muitos deles aqui assistindo a isso que eu estou passando. E quem determina essa qualidade? Então, existe uma empresa, né, aí que é o Web of Science, né, que a Thomson Reuters, aliás, que é a empresa que faz, né, com que esses dados eles sejam computados, eles sejam calculados, eles sejam determinados de impacto para mostrar isso aí, né? O idealizador dele é esse Eugene Garfield, aí, ele faleceu no ano de 2017. E recentemente, desculpa, a Thomson Reuters, ela foi, né, digamos assim, fundida com esse grupo aí chamado Clarivate, que tem, né, a detenção desses dados, dessas determinações feitas por essa Thomson Reuters. Tá certo? Então, o Clarivate, ele é uma companhia, né, uma companhia conjunta, né, há muito que se diga que tem a mão da China aí, na formação dessa companhia, que conseguiu a aquisição das propriedades intelectuais da Thomson Reuters. E aí eu já inicio aqui falando de ferramentas, de empresas, né, que vão muito de encontro a isso que eu quero mostrar a vocês na minha palestra. Então, eu não diria que é impossível, mas eu diria que é muita perda hoje um estudante entrar e sair de um mestrado, entrar e sair de um doutorado sem conhecer essa empresa, que é a empresa que vai determinar, em grande parte, a qualidade da produção científica, né? A qualidade do que é produzido, ou pelo menos contabilizar. Então, a Web of Science, né, que é uma empresa pertencente, né, à Thomson Reuters, ela determina a nível de artigo qual o impacto, né, qual o impacto dos jornais que estão, né, sendo publicados. E através do JCR, né, que o impacto disso aí, esse fator vai ser determinado a nível daqueles jornais. Então, esse grupo, ele detém, né, ali, como se fosse um detentor das propriedades, e a partir dos cálculos, a partir dos dados de visibilidade, de downloads, de publicações, esses dados eles vão gerar o impacto dos diversos jornais que a gente conhece. Então, o JCR, né, o Journal Citation Report, ele é determinado, né, a partir desses dados, ou a partir dessa visibilidade, a partir das citações em que esses artigos científicos eles são gerados, né? Você olhar aqui, por exemplo, uma revista aqui da área de medicina que tem 131 de fator de impacto. Se nós formos comparar aí com as nossas revistas, né, que nós geralmente publicamos, quando nós temos uma revista de um fator de impacto entre 2 e 3, a gente já está bastante satisfeito e sabe que aquela revista vai ser muito bem avaliada. E aqui eu destaco essa revista que tem aparecido tanto na mídia aí, né, a Lancet, né, que tem publicado coisas aí sobre o Brasil, publicado coisas sobre esse Covid. Destaco também as revistas pertencentes a esse publisher chamado de Nature. A gente vai falar um pouco sobre esses publishers e dizer como eles albergam e como aumentam o fator de impacto dessas revistas. Então, o Qualis, que a CAPES usa, né, que é um fator de determinação para avaliação dos programas, né, a gente passou muito tempo preocupado com Qualis, né, nós professores, pesquisadores, importantes. Os extratos do Qualis superiores, os extratos A1, A2, eles com certeza vão estar ali presentes as melhores revistas que nós temos que publicar. Mas ele, por si só, não determina qual é o impacto final
desse trabalho. Então, muitas vezes, a gente procura ali o fator de impacto de uma revista, né? E a revista, ela tem um fator de impacto alto, né? Ela é bem citada, ela é bem visualizada, e aí eu vou procurar lá no Qualis. Antigamente isso acontecia muito. Ah, ela só tem Qualis para a área tal, ela só tem Qualis para a área de agrária, só tem Qualis para a área de humanas. E hoje isso aí, por meio desse trabalho aí dos coordenadores, da CAPES, mudou, porque o extrato ele foi unificado para todas as áreas, e ele hoje ele é dividido em percentis, como vocês podem ver aqui, né? Então, os percentis em que as revistas são publicadas, aliás, são citadas, né? O número de vezes, né, dos últimos anos é que vai determinar esse quadro. O professor Ronaldo, ele tem um vídeo muito bom explicando sobre como chegar a esse percentil, tá certo? Ronaldo, vamos apresentar o vídeo aí para o pessoal ver? Ronaldo? Oi, eu estou entre vocês. Você quer que eu apresente daqui? Você poderia apresentar daí. Né? Então, peraí que eu vou pegar aqui. Me dê 5 minutinhos. Então, pessoal, eu vou continuando aqui enquanto o Ronaldo pega o áudio. A gente vai apresentar para vocês, né, mais claramente esse áudio explicativo que o Ronaldo fez como cálculo quase, que eu acho que é importante para vocês entenderem melhor. Então, voltando aqui, né, e tomando por base, por exemplo, o Journal, né, ele tem, né, um fator de impacto, né, de 1,697, que é um fator de impacto alto dentro da nossa área. E quando a gente foi buscar esse fator de impacto, né, com os cálculos que Ronaldo estava fazendo para determinar junto com os outros coordenadores, e aí, eu não sei se você soube disso, dentre os artigos mais citados do Journal Animal Science, que foi usado para calcular o fator de impacto da revista, somos coautores de 2. Um é o artigo do Jonival, da UFBA, que foi publicado no Journal Animal Science no ano de 2018, 16, se eu não me engano, e o outro é o artigo do Tadeu, que também foi publicado em 2016 no Journal Animal Science. Então, esses dois artigos, eles são usados para o Journal Animal Science calcular o fator de impacto devido ao grande número de citações que eles tiveram. Se vocês olharem aqui, o de Jonival 10 citações, o de Tadeu 9 citações. Então pronto, não é isso? Pronto. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá aparecendo, sim. Tá ok.
Ronaldo? Você me chamou, Leil, sua apresentação não estava passando, não? Você está sem microfone, Leil. Estava passando sim, pode voltar, Ronaldo. Desculpa, eu que não estava vendo direito aqui. Desculpa. Tá bem, eu vou voltar e vou voltar alguns segundos para trás para não ter prejuízo. Vocês estão sem áudio, é isso? Não tá saindo áudio, não. Vocês viram o movimento da tela? Víamos, mas sem áudio. Desde o início ou ele parou? Aí depois já voltou sem áudio. Talvez é porque eu tenha deixado o microfone desligado. Vamos ver se é isso. Vá. Me avisem no WhatsApp, porque minha tela some aqui o chat, tá? Se apresenta e eu vou ver como é a melhor maneira e apresento no final, tá? Tá ok, então. Então a gente vê isso no final. Vou compartilhar aqui novamente. Volta para mim, por favor.
Volta para mim, Ronaldo, por favor, para eu compartilhar a tela. Pronto, está contigo, Leilson. Então, pessoal, voltando aqui, né? Então, depois vocês podem observar através desse vídeo ilustrativo que o Ronaldo fez, como observar que fatores de impacto são mais importantes, né? Aliás, que revistas possuem um fator de impacto melhor para que vocês publiquem os trabalhos de vocês. Eu vou continuar falando um pouco sobre como dar visibilidade ao que você publica, né, ao que você pesquisa. Então, existem, né, nós podemos ver que existem duas plataformas, né, dois conjuntos de plataformas que se unem, que estão entrelaçados, mas que têm diferentes importâncias dentro da publicação. Uma é a importância acadêmica, e aí eu chamo a atenção na importância acadêmica da gente ter um critério e um cuidado com o que nós estamos divulgando e publicando. Por quê? São essas publicações de importância acadêmica que são usadas para nós sermos citados, que determinam o fator de impacto, como está mostrando aqui, o número de citações e o nosso H-index, que a gente vai ver o que é um pouco mais na frente, eu vou falar um pouco sobre isso também. E a outra que é a questão do impacto na sociedade. Nós precisamos que a sociedade palpe o que nós estamos produzindo, para a gente evitar de ser rotulados como produtores de pesquisas de biblioteca, que ficam lá em visualização, como Kudos, Mendeley, mas que isso chegue à sociedade de uma forma responsável, com ciência e com qualidade. Então, eu pergunto para vocês, e aí eu quero que todos façam essa avaliação. Você realmente está antenado com a pesquisa? Eu conheço... às vezes, nas entrevistas de mestrado, né, quando a gente fazia, a gente perguntava que papers você conhece? Eu conheço a Revista Brasileira de Zootecnia, eu conheço a Semina. São importantes? Muito. São uns dos melhores produtos nacionais que nós temos. A Acta, Scientific Animal Science, a RBSPA, muitas outras. Mas nós temos que estar antenado ao que acontece fora, porque o inglês, o conhecimento do idioma inglês, ele vai nos abrir um leque de oportunidades para que possamos publicar em jornais que tenham maior impacto. Não que os nacionais não devam ser publicados. Eu sou totalmente de acordo, mas nós temos que melhorar a qualidade deles. E nós só melhoramos a qualidade deles quando eles são citados em outras plataformas também. Então, esse impacto ele é multidimensional, através do usuário, através de quem lê, através do que é citado e através das métricas que são o JCR, o H-index, o seu ORCID ID,
Todas essas ferramentas que nós vamos ver um pouco rapidamente agora, ok? Então, eu pergunto para vocês, quais mídias sociais e científicas dessas vocês conhecem? Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, tá certo? Aqui, ó, Google Acadêmico. Essas são as ferramentas de pesquisa. Elsevier, Scopus, Web of Science, Open Science e Sparrow. Essas são as que eu pesquiso. As que eu analiso, seja análise de dados, seja análise de similaridade ou plágio, seja análise de inglês. Nós temos SAS, SPSS, Python, Zooniverse, Authenticate, a Iverbenstaut. Temos outras que eu não coloquei aqui, por exemplo, o American Journal Expert, que tanto ajuda, que eu coloquei aqui na escrita, tanto ajuda com a correção do nosso inglês, que com certeza não é o mesmo inglês de um nativo. Aqui umas ferramentas de escrita que eu coloquei, o EndNote, HealthWorks e Mendeley. Essas três aqui são utilizadas para eu padronizar referências. Eu, particularmente, não confio muito, coloco, mas vou sempre conferir para não levar aquele topo do editor dizendo que o artigo está fora das normas. Coes, Ad e Overleaf. Quantas vocês conhecem dessas? As de publicação, os chamados publishers, que a gente busca os jornais. O PLOS, Elsevier, Wiley, Nature, Archive e o PeerJ. Quantos vocês conhecem? E os de divulgação, que nós temos o ORCID ID, que tanto é de divulgação quanto de avaliação. O Pubbons, que tanto é de divulgação como de avaliação. O mais comum, que é o currículo Lattes, para divulgação, utilizado por os nossos órgãos. E esses aqui que são de divulgação social. Cuddles, ResearchGate, né, o ALA, o PubPeer e os de avaliação, que tanto a CAPES usa, quanto o CNPq, quanto outros órgãos, que é o JCR, o ResearchID, né, que hoje ele se transformou nesse aqui, no Pubbles, Scopus e o Almetric. Então, vocês notem que nas diferentes etapas, desde a sua pesquisa para construir o projeto até a sua avaliação, nós temos diferentes digamos assim, ferramentas. Eu fui fazer uma avaliação de mim, somando todas essas ferramentas, e eu conhecia 30% delas. Ou seja, isso é muito pouco. Muito pouco. E aí, agora sim, eu tenho trabalhado com outras e meu conhecimento ele se extrapolou. Não tenho como trabalhar com todas, nem vocês, mas depois eu vou passar isso aqui para vocês. Inclusive, eu tenho a ferramenta em Word com o link, para que vocês possam ver o que ela faz e usar ela da melhor forma. Então, vou começar falando um pouco da plataforma Lattes, né? Sobre aquelas ferramentas. Essa aqui é a mais comum. O grande problema da plataforma Lattes é saber como preenchê-la. Então, muitos pesquisadores, eles não conseguem preencher a plataforma Lattes de maneira correta. Ah, professor, será? Com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu currículo Lattes. Eu dizia, eu tenho essas informações, só que as pessoas que estavam avaliando não estavam identificando, porque elas estavam colocadas de forma incorreta. Então, primeira coisa, estou preenchendo meu currículo Lattes de forma correta? Se sim, a segunda, o currículo Lattes não é para encher linguiça. Por isso que eu botei essas charges aí. Amor, sonhei que estava fazendo mestrado em Harvard. Põe no currículo Lattes. Só sonhar não tem como confirmar. Então, eu não posso pensar uma coisa e já pôr no currículo Lattes, certo? A outra é o Google Acadêmico. Esse é uma ferramenta de pesquisa. Então, o Google Acadêmico ele é muito utilizado. Qual é o problema do Google Acadêmico? Ele é uma ferramenta de pouco crivo, de pouca seletibilidade. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que até uma notícia que eu mando para um jornal que é publicada, se ela estiver na plataforma Google, o Google Acadêmico vai identificar. Então, as minhas citações, elas não são fiéis às citações científicas que eu realmente possuo. Então, você pega uma citação de um trabalho aqui, por exemplo, esse trabalho 1 aqui, eu tenho 53 citações nela, que é do ano 2014. Quando eu vou olhar
Lá no Orchid ID ou então no Pubos eu tenho apenas 13 citações com ele. Aliás, 14 ou 15 citações. Vamos lá. Essa ferramenta aqui é o Pubbles. O Pubbles é um, digamos assim, uma derivação do Research ID, tá certo? Ambos são da Web of Science. E, se você até olhar, ele tem aqui, ó, Web of Science Research ID. A identificação do Research que eu tenho junto com o Research ID. Então, essa identificação, o Research ID, é a principal ferramenta da Thomson Reuters para pesquisadores, e ela me dá o meu H-Index. O que é esse H-Index, gente? O H-Index é a ferramenta que baliza o nível de citação que os seus trabalhos possuem. Então, isso quer dizer que o meu platô de citação ele é 13 citações, ou seja, uma determinada referência que eu tenho, que é citada, um trabalho como o de Tadeu, por exemplo, que eu citei do Journal of Science, o trabalho que a gente compartilhou com o Ronaldo, e tantos outros aí que vocês muitos aí que estão assistindo, ele faz esse platô, esse ponto de encontro, na 13ª referência. Então, na 13ª citação. Então, isso quer dizer que, apesar de eu ter 623 citações, o meu H-Index é 13. A outra ferramenta muito usada, né, do Research do Thomson Reuters é o Scopus, né? O Scopus, ele é uma ferramenta tanto do pesquisador quanto institucional, e ele também me dá, né, as minhas citações e também me dá o meu, né, H-Index, né? Inclusive, vocês vão ver no vídeo que o Ronaldo vai passar aí, que o Scopus, ele é uma das ferramentas utilizadas, né, para calcular o percentil, ou seja, em que nível de percentil aquela revista está. E aí isso determina qual é o qualis dessa revista. Então está aqui, ó, o meu Scopus, ó, todas as informações, a minha filiação, as minhas áreas, meus documentos dentro do Scopus, o total de citações no Scopus e o meu H-Index. Aqui também ele dá por cada ano quantas vezes eu fui citado, eu como autor, não um determinado trabalho, tá certo? Essa ferramenta é uma ferramenta mais atual, tá certo? Ela foi criada em 2010. Atual não no sentido de criação, gente, no sentido de uso. E ela é como se fosse a digital do pesquisador. Então, hoje, todas as revistas de alto impacto, ela vai dizer, insira seu Orchid ID. O que é o Orchid ID? É um grupo numérico de 16 números que ele é único para você, ele é um identificador único. Como o DOI, não tem o DOI dos artigos, que é o identificador único, você vai direto no artigo, o Orchid é para o autor. Para que isso foi criado? Né? E como eu me cadastrar? Então, o cadastro no Orchid ID, ele é muito fácil. Você acessa a plataforma, você pode escolher o idioma em que você quer que a plataforma esteja, né? Português, inglês, e você faz o cadastro nessa plataforma, tá certo? Quando você entra na plataforma, né? Aqui, ó, Leilson é o meu Orchid ID, aqui é o meu número de identificação, ó. Existe um link aqui, se eu clicar ele vai direto para a minha página. E por que esse Orchid ID foi criado? Esse Orchid ID foi criado entre um dos fatores, para eliminar a questão da similaridade entre nomes na busca das referências. Por exemplo, meu nome é Leilson Rocha Bezerra. Então, Bezerra LR, meu nome científico. Porém, Laís Rubens de Borges também aliás, Laís Rubens Bezerra também é Bezerra LR. E é outra pessoa totalmente diferente.
Então, esse ORCID ID, ele elimina principalmente isso, de eu inserir, buscar trabalhos publicados a partir do meu nome científico, inseridos nas plataformas que não são meus. Isso era muito comum de acontecer. E uma coisa interessante do ORCID ID, que ela é a única ferramenta que tem link com todas as outras. O ORCID ID tem link com o currículo Lattes. O ORCID ID, se vocês olharem aqui embaixo, com o Research ID, e ele tem link com o Scopus também, né? Então, todas essas ferramentas elas são interligadas. Esse link aqui, quando eu linko ele, o Research ID e o Archive, ele vai e puxa todas as informações. Então, ele é fácil de preencher se você já tiver outras plataformas. Assim como as outras plataformas são fáceis de preencher se você já tiver o Archive ID. As vantagens: registra um único local todas as suas publicações, Research ID, Scopus, Plataforma Labs, Crossref, todos. Resolve problemas de ambiguidade, que foi isso que eu expliquei para vocês, e cria uma rede social de pesquisadores na mesma área que você atua, do Brasil e de outras plataformas. Lembre-se que até agora eu falei em ferramentas mais rigorosas, né? Em ferramentas mais científicas. Daqui um pouquinho eu vou falar para vocês das ferramentas que podem ser usadas como rede social. Então, no currículo Lattes eu consegui incluir aqui, ó, você vai em dados gerais, identificação, clica aqui, aí aqui vai ser registre ou conecte a seu ORCID ID. E aí você faz o registro e quando você vai atualizando o ORCID ID, a plataforma Lattes ela vai atualizando automaticamente em relação aos papers publicados. Agora vamos para as mídias sociais. Eu também tenho, vocês têm, eu encontro muitos em mídias sociais. Essa daqui, ó, ResearchGate, ela é uma das ferramentas muito utilizadas. Qual é o problema das mídias sociais que eu vejo? Primeiro, a questão do predadorismo, né? Você é aberto a colocar coisas científicas e não científicas, e a gente vai falar um pouco disso mais no final da palestra. E também, quando você assina o Open Access das revistas, ou seja, você rejeita, quando geralmente para você não publicar aquelas taxas exorbitantes de $3.000, $4.000, você deixa a revista como detentora dos direitos. Então, quando a pessoa for baixar, a revista recebe os royalties. A gente sempre tem feito isso, nosso grupo, porque não tem como você pagar tanto artigo. Então, o que é que você faz? Você assina lá dizendo que não vai publicar nas redes sociais. E as pessoas não estão tendo cuidado e estão inserindo o trabalho nessa ferramenta. No nosso grupo mesmo, eu converso isso com o Ronaldo sempre. Ronaldo, apareceu aqui que fulano adicionou o trabalho no ResearchGate. Não pode, gente. É uma ferramenta social, não é uma ferramenta científica. Ali o acesso está livre, então a revista perde. Então a gente tem que ter muito cuidado e eu tenho chamado muita atenção aos meus alunos para isso. Outra mídia social muito comum é essa daí, Mendeley. Ela tanto é uma mídia social, quanto ela serve para organizar referências de trabalhos. A gente usa ela para essas duas funções. Então, ela é uma mídia social, essa Mendeley, que ela, né, também você faz cadastro, você tem contato com pesquisadores aqui, ó, você segue pesquisadores, e é uma oportunidade de você estar fazendo interação. Para mim, o mais importante dessas mídias sociais é isso, você entrar em contato direto com o autor, lá você consegue falar com o autor. Eu lembro, né, não faz muito tempo, lá, eu fiz doutorado um dia desses, mas eu lembro que era um sacrifício quando você não conseguia baixar o trabalho e queria o contato do pesquisador responsável, você quase não conseguia o e-mail dele, e aí tinha que mandar o e-mail, o cara não respondia. Então, essas ferramentas, elas ajudaram muito nesse sentido, divulgação e de contato mais próximo entre pesquisadores. Cuddles é outra, é uma mídia social também, mesma função dos outros. E existem outros. Já existia isso naquela época? Já. Alô? Pessoal? Ok. Estão me escutando? Alguém pode dar um ok aí? Está me escutando?
Estou ouvindo Sim, sim. estamos escutando. Sim. Ok, então Alguém, vamos. alguém ligou o microfone aí, mas eu já silenciei. Pode seguir. Que aqui é Tudo bem. bordado. O áudio está bom, o áudio da palestra? Assim. Tá ótimo. Ok, então vamos continuar. Então, eu coloquei essas porque elas são aquelas que enchem nossos e-mails, nossa caixa de entrada de e-mails. Olha, essas mídias sociais é outra questão. Elas lhe mandam 3, 4 e-mails todo dia. Isso eu acho um fator negativo. Eles tinham que ter um crivo disso aí. Se seu trabalho aparece, elas mandam. Se por um lado é bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falei hoje. O trabalho que a gente publicou em conjunto, o nosso mais recente, que foi com o Rafael que está aí me escutando. Eu soube porque ontem, o trabalho foi publicado ontem, e ontem mesmo o ResearchGate me mandou o link do trabalho dizendo: foi publicado um novo trabalho da sua coautoria. Nós vamos adicionar o ResearchGate, que eles fazem direto a adição. Então, isso é bom, mas é ruim porque sua caixa de e-mail ela fica super lotada. Existem outras mídias sociais? Existem, vocês conhecem inúmeras. Facebook, né, Twitter, Instagram. Tem gente que publica, que divulga os trabalhos lá? Sim, pode, desde que não aconteça aquilo. Você não tenha assinado um Open Access com a revista e se comprometido a não divulgar esses trabalhos em redes sociais. Então, qual o impacto que você publica? Porque eu resolvi colocar essa imagem. Claro que não vai dar para vocês ver ela, observarem ela na íntegra, mas eu vou dizer para vocês o que é que tem essa imagem. Essa imagem foi repassada para mim, para Ronaldo, por Eusânia, de um artigo quando começou o surto do coronavírus. E aí veio assim: que bênção do artigo recebido e aprovado no mesmo dia. E olha que o jornal é de alto impacto, viu? Eu fui olhar, esse jornal, ele está no percentil de A2 ou A3, se eu não me engano. Ele é um jornal da Elsevier, né? Ou seja, tem avaliação, mas os caras conseguiram avaliar e publicar no mesmo dia, 21 de janeiro de 2020. Devido a quê? O tema. Eu acho que não só eu, mas vocês têm recebido todos os dias chamadas de trabalhos do Covid-19, ou seja, a importância do que você pesquisa. Todas, basicamente todas, eu repito, as fundações de amparo à pesquisa hoje abriram edital por conta do Covid. Então, note que, para se publicar um artigo, um trabalho em um publisher de qualidade, em uma revista de qualidade, a primeira coisa é o planejamento do projeto. É ele ser inovador, é ele ter algo a responder à sociedade para que ele seja baixado, para que ele seja lido, para que ele seja publicado. Então, essa é um alerta que eu deixo. Fazer um crivo do que a gente está pesquisando, para que no final, depois de tanto trabalho, a gente consiga, sim, publicar em um jornal de qualidade e divulgar isso em nossas mídias sociais. A publicação de qualidade, ela é redigida e publicada em inglês. As nacionais também. Você tem que pensar desde o início, a gente já faz o projeto hoje, a gente já constrói pensando em construir o artigo. E a gente já constrói o artigo pensando em qual revista publicar. Revisar a bibliografia, usar referências de qualidade, usar critérios de escolha dos periódicos, conhecer normas e formalidades. Isso é importante demais. Você ter o crivo de dizer: esse artigo não vai voltar porque não está nas normas, porque às vezes ele é interessante e o editor, como o volume de artigos é muito grande, ele diz que não vai ter o trabalho porque o artigo não está nem nas normas do paper. Outra coisa, hoje, o que tem sido muito feito, a gente conversa muito isso, eu, Ronaldo, Ana Lívia, tem conversado isso, mandar uma carta para o editor antes de já colocar o artigo nas normas, com um tema, com um resumo, com a importância, dizendo que tem uma qualidade boa de idioma. Existem webinars aí, encontros remotos que falam sobre isso. Eu, pelo menos, já assisti um ou dois que ensinam como redigir uma boa carta. Essa carta ela vai ser o ponto inicial.
para que seu artigo não seja rejeitado, que é outra rejeição que acontece muito. Nós não temos interesse em publicar o seu artigo porque ele não é inovador. Então, se o cara vai dizer isso depois que você colocou nas normas, que ele já diga antes, para que você evite perder o trabalho de 2, 3 dias aí. Quantidade ou qualidade? O que é que você busca como pesquisador? A gente, cada vez mais, tem visto que a qualidade é o que importa. Antes, publicar um artigo em um percentil alto do que 2, 3 em um percentil baixo, que não vai ter o impacto científico que você merece, que merece do trabalho que você teve em construir o projeto, orientar os alunos, rodar estatística e tudo mais. Então, conheça os publishers. E é isso que a gente vai fazer agora. Os publishers, né? Eles são empresas do mundo editorial, né? Algumas, aliás, todas visam lucro, mas existem publishers mais criteriosos e existem publishers menos criteriosos. Isso é um cuidado que nós temos que ter, porque se nós não tivermos o crivo do critério na escolha dos publishers, nós caímos em revistas predatórias. Então, os publishers não cobram para revisar e publicar os manuscritos, muitas vezes, mas eles detêm o copyright. Esses são os melhores, os que você demora para publicar, os que revisam, que vem 2, 3, 4 correções. Esses são os bons, porque realmente eles fizeram o crivo do seu trabalho, e o que você vai colocar ali na rede social, você vai colocar ali, seja ela científica ou seja ela social, na mídia, você não vai ser criticado porque a qualidade e o crivo foi muito grande. A Elsevier é um desses publishers, e eu vou começar falando dele. Ele possui o maior acervo bibliográfico do mundo. A CAPES compra esses publishers, o direito de acesso. Essa assinatura é em torno de $50 mil para cada jornal. Eu me lembro na SBZ do Rio Grande do Sul, agora eu não estou me lembrando o ano, se foi 2016, eu não lembro. Mas teve uma palestra lá do professor Marcelo, que eu mediei, que é o editor-chefe, né, da Revista Brasileira de Zootecnia, que eu questionei por que a RBZ já não tinha sido indexada a um publisher, porque ele já não tinha buscado a colocar a RBZ no publisher e assim aumentar ainda mais o fator de impacto, que é alto. E ele me questionou justamente esse custo. Porém, outras revistas de sucesso, a gente viu que aderiu. Um exemplo é aquela Italian Journal of Science. Ela não era de nenhum publisher, era da Sociedade Italiana, e ela entrou, né, para o Wiley, se eu não me engano. E aí, depois disso, ela só tem crescido. Então, a Elsevier é uma empresa global que detém essas informações, né? Foi fundada em 1880, né? Ela tem o open access dos jornais, você tem o direito de escolha, né? Porém, a maioria, quando você não detém os direitos autorais, o copyright, você dá a ele a revista, ela cobra para que você baixe o artigo, tá certo? Quando a gente vai buscar esses artigos, né? Eu tenho, nosso grupo de forma geral, a gente tem compartilhado isso com Jarbas, com o Tadeu, todo mundo. O ideal é que você escolha o jornal, como eu disse anteriormente, dentro daquele publish. Então, como é que eu faço? Eu vou contar a minha experiência para vocês. Eu vou lá por exemplo, Elsevier. Aí eu clico lá na Elsevier, né? Encontrar jornal, né? Journal Finder, aqui, se vocês olharem aqui embaixo no cantinho, aqui bem embaixo. Aí ele abre essa página aqui, ó. Aqui eu vou colocar o título do artigo, o meu abstract, o abstract do artigo, as palavras-chave e a área que eu quero publicar. Então, geralmente é Agriculture Science e Veterinary Science, né? Então, eu clico, coloco as informações e clico, e ele vai me abrir isso aqui. O que é que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho a possibilidade de encontrar 50 jornais em que meu paper pode ser publicado. E aí, claro, eu não fui colocar os 50 aqui, eu printei os 2 principais para mostrar como essa ferramenta é interessante. O que é que está me dizendo aqui? Ele elencou o Livestock Science, acho que é assim, desculpe aí se o inglês não estiver correto, Livestock Science, e o Journal Integrative Agriculture. Esses 2 como os principais
jornais que podem aceitar o meu trabalho. Por que eu sei disso? Porque aqui existe um score, em que esse score ele determina a possibilidade do meu artigo ser aceito. Quanto maior for o score, ele vai de 1 a 5. Maior é a possibilidade de meu artigo não ser rejeitado porque não está no scope. E aí vai diminuindo aqui, ó. 3 scores aqui, ó. Aqui diz o que também? O fator de impacto da revista. Então, eu posso olhar aqui o fator de impacto, né? E avaliar se essa revista é uma... Essa aqui não deu, mas nessa aqui deu a taxa de aceitação. Ou seja, existe 21% de possibilidade, com base nos dados que eu inseri, do jornal aceitar, revisar meu trabalho. Aliás, aqui é a aceitação final. Aceitar o trabalho para publicar. O tempo da primeira decisão se dá em 6 semanas. E o tempo de publicação após essas 6 semanas, 2 semanas. Isso, gente, é muito interessante e importante. Por quê? Quando eu faço isso, peço para os meus alunos fazer isso, e tenho conversado com o Ronaldo isso, que a gente abre isso aí conjuntamente, a gente vê que tem trabalhos que a gente insere que essa taxa aqui chega a 50%. Ou seja, é muito alta. E isso aqui é dado com base nas métricas que esse jornal colhe ao longo da sua jornada. A Wiley Library, ela faz isso também. Então, não gostei dos jornais que a Elsevier me indicou. Vamos lá para Wiley. Ela faz a mesma coisa. Eu vou aqui, ó, encontrar o jornal, certo? Que é uma ferramenta nova que ela criou. Ela não tinha isso, só quem tem é o Elsevier. Clico aqui e ela me abre essa página. A Wiley, ela só me dá o título e o abstract. E eu vou aqui encontrar. Quando eu clico aqui em encontrar, depois que eu insiro, ela vai me dar as mesmas informações de outra forma. Então, ó, quando eu coloquei as informações do artigo, ela disse que esse artigo é totalmente relevante. Ela disse que esse artigo é totalmente relevante para o Animal Science Journal. Está aqui, ó. Então, quanto maior, ela vai de 1 a 3. Quanto maior aqui a relevância, maior a possibilidade do artigo ser revisado. Vai diminuindo. Aqui, ó, por exemplo, pesquisa em aquacultura. Então, eu coloquei em outra área, ele já diminuiu a relevância. Então, eu coloquei isso aqui, é ilustrativo só para vocês entenderem. E aí, ele me dá também o fator de impacto da revista e me dá a opção dele ser Open Access ou não. Tem uns que são obrigatórios. Quando a revista tem Open Access obrigatório, isso quer dizer que ela vai ter taxa de publicação. Então, eu não tenho dinheiro para pagar a taxa. Então, eu já não escolho aqui um jornal em que Open Access. Okay? Cambridge também tem isso. A gente pode procurar. Eu não vou mostrar de uma por uma, vou só citar agora. Esse trabalho aqui, que a Eusânia eu destaquei ele aqui, que a Eusânia é autora e a gente é coautor, ele recebeu o título de artigo do mês. Isso no ano de 2017, em dezembro de 2017, pela revista Animal. A gente publicou lá e ele foi premiado. A Nature também faz isso, então eu vou lá. Gente, a Nature não tem só um jornal, ela tem vários, tá certo? Na área de animal, na área de materiais, tá certo? E um multidisciplinar. Então, também é um publisher. A PLOS não é só a PLOS One, a PLOS é um publisher. Ela também faz isso, me permite buscar jornais em que meu artigo ele tem mais afinidade. MDPI, se a pesquisa tiver financiamento. Por quê? Os artigos, os jornais, eles têm alto fator de impacto, geralmente acima de 2,5, 2,5. Em compensação, ela é Open Access. Então, todas essas revistas aqui, elas são pagas, em torno de R$8.000, R$7.000. A gente teve 2 publicados recentemente nela, mas
que muito caro. Se não tiver financiamento à pesquisa, apesar de que é muito rápida, essa é a vantagem da MDPI, em torno de 2 semanas você já recebe a resposta, e ela é muito rápida, mas ela faz sim o processo de revisão. Os autores façam a revisão para publicar nela. Então, a gente até teve uma discussão no encontro que a gente teve em Salvador, se ela entraria nas predatórias, né? Mas, por enquanto, não. Ela tem fator de impacto e tem muita qualidade. Essa daqui, ó, a CS Publications, né? Essa daqui é menos confiável, não é isso? Muito mais puxada para predatória, mas tem alguns jornais de qualidade. Então é isso. Os publishers que eu queria falar para vocês são eles. Falar um pouquinho para vocês sobre o Cielo, né? Que é a base de dados com mais de 200 revistas científicas, né? Produz 1.000 downloads por dia, né? Disponibiliza revistas associadas ao DOI, não é isso? Que a gente busca muito, digamos assim, ela para baixar os artigos, para fazer nossas revisões, para buscar revistas também, tá certo? Falando um pouco agora, para finalizar, né? Acho que já estou bem adiantado da hora, sobre o cuidado com as revistas predatórias, né? Então, as revistas predatórias, né? Elas costumam, né? Mandar e-mails para a gente fazendo ofertas cabulosas, dizendo que o fator de impacto é 6.11, ela é indexada a Crossref e assim sucessivamente. Então, eu queria destacar aqui que elas exploram o modelo Open Access para lucrar com as publicações de forma desonesta. E o sistema brasileiro, os pesquisadores brasileiros em geral, eles se tornaram algo fácil da predatória. Por quê? Porque falta esse crivo que eu estou falando. Buscar se realmente aquele jornal ele vai fazer uma divulgação científica respeitosa do seu trabalho, uma divulgação científica responsável, né, do seu trabalho. Então, ela tem baixa inserção de internacionalização, centra no Qualis, ela sempre diz que o Qualis é tal, quando, na verdade, ela não tem nem fator de impacto, muitas não têm nem fator de impacto, não é isso? E o efeito significativo é a perda da confiança acadêmica e a má alocação dos recursos e a perda da credibilidade internacional. Essas revistas, elas não são lidas pela comunidade científica responsável, com certeza. E você está citando, baixando e buscando, não é uma coisa legal. Eu não vou me aprofundar sobre as revistas predatórias, o Ronaldo tem uma palestra sobre isso, não é isso? Tem um trabalho, inclusive, publicado sobre revistas predatórias, tá certo? Esse cidadão aqui foi uma das primeiras pessoas a se atentar para isso, né? O Jeffrey Bill. Ele é um pesquisador lá da Universidade de Denver, né? do Colorado, que ele recebia muito esses e-mails que a gente recebe, e ele acabou fazendo uma compilação disso, né? Entre 2011 e 2017, e criou uma lista, né? A chamada lista Bill. Saber se ela é predatória, esse jornal que você está escolhendo. No momento da escolha, você veja se está na lista, né, na lista Bill. Veja se a revista tem acesso e se ela está disponível no... Se o editor é membro de um órgão comprometido com as boas práticas de publicação. Se ela tem realmente indexação, né, no JCR, principalmente, né, na Web of Science, no SCORM, né, uma revisão sistematizada, uma revisão de qualidade do seu trabalho, tá certo? Existe um site que é o PredaQualis, que ele mostra, né, mostrou quanto que a pós-graduação publica em periódicos predatórios. Isso é ruim para o nosso
para a nossa imagem, já que a gente está falando de imagem como pesquisador, seja científico ou seja social, tá certo? E é isso. A mensagem que eu queria deixar é que as ferramentas elas estão disponíveis, algumas são pagas, outras não, tá certo? Nas mais diversificadas estágios em que eu estou realizando a pesquisa, desde a construção do projeto até a minha visibilidade como orientar, é de vocês, alunos, na hora de escolher o periódico junto com a gente, na hora de sugerir, e principalmente é nossa como brasileiros, né? E aí eu queria destacar, em um mundo de tantas fake news, eu não tinha citado esse nome até agora, e nem queria, mais vou citar, o quanto isso é ruim para a imagem do pesquisador brasileiro, o tanto que isso é ruim para a imagem da pesquisa brasileira. Então, eu deixo aqui duas imagens. Essa é mostrando que o caminho para um artigo ser aceito, ele é árduo. Meio de 2 anos para que ele seja publicado, mas que os louros que você colhe quando você publica, por exemplo, como esse trabalho do nosso grupo, que foi publicado no Animal Science Journal, em que nós recebemos um certificado de paper de excelência pelo número de downloads e citações que ele recebe, eles são colhidos. E é isso que engrandece a ciência brasileira. E é isso que nos deixa envaidecidos como pesquisador, por que não? Não que a vaidade, não que o orgulho do que nós fazemos venha a sobrepor a vontade de ajudar, a vontade de orientar, a vontade de colocar mão de obra qualificada, pesquisadores no mercado de trabalho. Nunca vai ser maior. Esse orgulho de ter alunos bons é sempre o primeiro. Mas que ele nos envaidece no sentido de que o que a gente faz está realmente sendo divulgado, está sendo baixado, está sendo lido e, principalmente, é um produto de responsabilidade, ok? Eu agradeço a oportunidade, tá certo? Eu agradeço principalmente ao grupo, o Genro, pela iniciativa e queria dizer para vocês que eu agradeço imensamente a oportunidade de ter trabalhado com 90%, 95% das pessoas que estão aqui me escutando. Eu tenho certeza que pelo menos um trabalho publicado a gente deve ter junto, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente. Mas isso é importante. A parceria, o grupo, trabalhar em grupo, eu acho que isso é o primeiro passo para o sucesso. Ok? Obrigado, Ronaldo. Abram os microfones e batam palmas, assim. Muito bem, pessoal. Acho que tem aí até o... Leils, muito obrigado pela sua fala. Acho que foi sensacional. Leils também passou por aqui pelo nosso grupo, né? Já veio fazer um pós-doc com a gente. Eu vou denunciar um pouco a minha idade. Eu fui na banca de doutorado dele. Olha, tem base. E é uma maravilha a gente ver a trajetória do Leils. Hoje é um grande parceiro de pesquisa. A gente aí pode ter certeza que todo dia lá para 5 meses com certeza. A gente tem uns turnos aí meio fora de hora, mas tem funcionado muito bem. Deus ajuda quem cedo madruga. Você não para com esse negócio de de procriar, né, rapaz? Está aí para nascer mais um. Eu já vou no... Abrir então para perguntas. Eu vi aqui que já nas notilhadas tem 2 perguntas aqui acho que é de Daniela e a outra é de Matheus, se eu não estou enganado. Isso.
Vocês querem fazer no Você microfone, Daniela e Matheus, ou o Leilson quer ler ali e já responder? Preferir. Você acha que era melhor eu tirar a apresentação da Não, deixa aí, porque pode ser que alguém queira ver algum slide, você quiser mencionar, a gente tem que ficar fazendo. Talvez seja melhor não fazer, não tirar. Você está vendo as notas compartilhadas, Leilson? Notas compartilhadas. Para cima dos nomes aí, tem duas perguntas. Você já podia pegar e respondê-las enquanto o pessoal se anima para as próximas. Tá abrindo aqui, tá? Tá. Se você é meu pai de doutorado, pro Geraldo é meu avô, é assim? É assim. Você quer mostrar algum bisneto para ele, não? Ronaldo, eu não estou conseguindo abrir as notas aqui não, tá? Tá, nota. Então, tudo bem. Ronaldo. Oi, estou te ouvindo. Se você estiver vendo, você pode ler para mim, por favor. Bom, a Daniela pergunta sobre referências. Quais seriam os principais critérios para citar ou não um artigo como referência bibliográfica? Pronto. Ótima pergunta, Daniela. Existem alguns critérios que a gente adota, né, para poder colocar as referências em questões de tempo, período, né, que esse trabalho foi publicado, e em relação à qualidade do trabalho. Então, algumas coisas, elas são batidas até nas aulas que a gente vê de metodologia científica, né? Por exemplo, não citar uma dissertação ou uma tese, buscar sempre o artigo, isso é uma questão que a gente vê. Por exemplo, não citar trabalhos de anais de congresso, porque geralmente são dados prévios. Então, isso a gente busca não fazer. Por quê? Porque isso denota muitas vezes uma falta de, não é nem de comprometimento, mas de zelo com o trabalho. É realmente necessário, o cara publicou num evento uma metodologia. Eu vou dar um exemplo. Pronto, naquele congresso que eu fui, que o Ronaldo foi, o Américo, eu conheci o Américo, né? Aquele evento que a gente conheceu o Américo lá. Existe uma metodologia lá a adaptação dos animais. Qual tempo de adaptação seria ideal, por exemplo? A gente faz trabalhos que tem gente que faz em quadrado latino, por exemplo, 15 dias de adaptação e 5 de coleta. Outros fazem 14 e 7 de coleta. Então, a gente viu lá e um palestrante que eu não recordo o nome, que falou sobre esse período. E a gente usa muitas vezes essa citação para argumentar quando a gente reduziu o período de adaptação e dizer que aquele período foi suficiente. Porque tem revisor que pega, você põe lá 15 dias de adaptação e ele diz isso não é suficiente para uma modificação no rumo. É comum demais. E aí a gente usa essas referências e, raras as exceções, a gente tem, digamos assim, tido o trabalho rejeitado por isso. Eles têm aceitado, ou seja, é uma palestra de um evento que é usado como referência no Journal Meeting Science, que a gente foi. Aí tudo bem. Outra coisa, metodologias. Não tem como você não citar a metodologia original. Elas são antigas.
Van Soest, 1967. Ninguém vai reclamar porque você citou essa metodologia para a fibra, porque ela é uma metodologia que ela digamos assim, concretizada, ela é uma metodologia que ela é a metodologia padrão, mas você vai citar de um aluno, eu digo assim, olha, todas as referências de 5 anos antes do trabalho, eu não quero que você cite, porque eu tenho certeza que na gama de revistas que nós temos, você não consiga alguém que também achou um resultado similar com aquilo ali. Então, esses são os critérios. Basicamente, o tempo, ou seja, dos últimos 5 anos sempre. Outra coisa, as metodologias que são, né, consagradas, digamos assim, esse era o nome que eu estava atrás, que é a original da metodologia que você usou, a referência que é a original. E, por último, não esqueçam, gente, por favor, citem RBZ atual, cite Semina atual, cite RBSPA atual, sempre que possível, porque pelas vezes que ele é citado, a qualidade de um periódico é dado pelas vezes que ele é baixado, a qualidade de um trabalho também. Então, se você citar esses jornais em artigos que você está publicando em jornais fora de alto impacto, você vai aumentar a visibilidade dos nossos trabalhos e ajudar a RBZ, ajuda a Semina, ajuda a ACTA, ajuda a RBSPA a subir de patamar, porque aí a gente não vai ter o que reclamar de mandar artigo para esses jornais. Então, tem uma pessoa no grupo que sempre... Oi. Não, é só porque eu queria fazer um gancho, porque é exatamente a pergunta do Matheus, que ele escreveu ali, como contribuição a uma privatizar internacionais. Então, acho que você tocou nesse assunto, aí eu te interrompi exatamente porque você já pode responder a ele. Né? Nesse aspecto que você está falando, cite artigos, claro, desde que eles sejam artigos que contribuam para a sua discussão, para a sua introdução, para a sua escrita, né? Não só citar por citar, mas desde que o material venha contribuir ali. E aí ele está perguntando como contribuir para elevar o fator de impacto. Eu acho que você já está falando disso, então, se tiver alguma coisa para complementar nesse sentido. Não, só para finalizar, era isso. Para você aumentar o fator de impacto, você tem que aumentar, né, as citações em jornais de alto fator de impacto. Então, estou dizendo que você vai citar a revista só por citar, sem ter nexo ao seu trabalho. Mas que, se for um trabalho que você usou, isso aumenta até o seu horizonte de leitura, porque você vai ler outras opiniões, outros trabalhos. E nossos trabalhos são têm muita qualidade. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo, o quanto o nosso não é por falta de qualidade, é por falta de capricho na escrita. Eu vou dar um exemplo. Teve trabalho da gente ter ele negado em faz a fofoca. Mas 7 a revista é diferente. E no final nós não desistimos e conseguimos publicar o publisher de Cambridge, a Animal. Ou seja, há um no Qualis, se você levar em consideração o Qualis, de alto impacto.
depois de 7 negativas. Então, a persistência também é o segredo. Olha, quando uma revista nos nega um paper que ela faz uma correção linha por linha, porque ela me dá a oportunidade de eu corrigir algo no trabalho, melhorar e mandar para uma revista até melhor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Eu queria fazer um comentário nesse sentido, sabe, Leilson? A gente tem trabalhado e enquanto você pode ter um comportamento de, poxa, o cara detonou o meu trabalho. Páginas e páginas de correções. Ele acabou com o meu trabalho, eu não quero mais saber, eu vou deixar esse trabalho para lá e tal. Não, é o contrário. Você teve alguém de altíssima capacidade que a ler e corrigir na minúcia o seu trabalho e ajudá-lo a se qualificar. Se o trabalho tem pecados originais que não vão permitir ser publicado, você retroalimenta seu projeto. No próximo projeto, você já não comete aqueles equívocos que já pudesse eventualmente estar ali, né? Olha, tem mais outras perguntas. Acho que tem Yasmin. Antes de você ler a próxima pergunta, eu queria responder aqui, que ela me mandou aqui direto, a professora Silvana. O Epson foi meu contemporâneo lá em Areia. Ele era do mestrado e eu do doutorado. A gente fez o mesmo trabalho com restrição alimentar, com síndico Zerá. Ele é um irmãozão querido. Infelizmente, eu não tenho mais o contato de Epson. Desde que eu fui... Eu meio que perdi o contato. Eu já passei aí no chat público e no telefone. Eu fui calouro dos dois. É que eu justamente estava conversando com relação a como tem as reuniões do grupo. Eu falei, eu vou tentar encontrar o contato dele para a gente, né, ter notícias e saber até se ele poderia estar participando. Fala, bom dia. Bom dia, coisa fofa. Fala, bom dia. Falando assim de velhice, o Tadeu ali é o neto mais velho do Geraldo, viu? Foi meu primeiro orientado, viu? Vamos lá. Exatamente. A Yasmin está perguntando, revistas que cobram para submissão de trabalho antes da aprovação é um indicativo de revista predatória? Sim, diz aí, Leilson. É um indicativo enorme. As revistas predatórias, elas... Não, desculpa, elas eu querem acho saber que se... Não, pera lá, eu acho que não. Não, acho que ela está... Deixa eu fazer uma correção. Ela está perguntando sobre taxa de submissão. Porque, assim, uma coisa é a revista falar assim, recebi seu artigo aqui. Você quer publicar, pague um valor. Outra coisa é, ao receber o artigo, a revista cobrar uma taxa de submissão, porque ela tem custos para fazer o trabalho andar. Tá? Acho que eu dei a entonação errada aí, Leilson. Então, assim, a revista que cobra uma taxa para submeter não significa que é predatória. Significa ter um custo a ser coberto, sendo o seu artigo aceito ou não, ela tem custo para fazer aquela tramitação. Desculpa aí. Se a gente for por publishers, né? Geralmente, os dois mais que a gente tem buscado mais, que é o Elsevier e o Wiley, eles não, nenhuma revista tem taxa de submissão. Apenas publicação quando você quer o Open Access. Mas geralmente não tem. Se ela tem, realmente só isso não quer dizer que ela é predatória, mas você tem que ficar de olho
e buscar, né, através daquelas ferramentas que eu citei na palestra, né? Se ela está na lista Bill, se ela está no pré-da-qualis e assim sucessivamente. Perfeito. A Daniela fez uma complementação ali em cima com relação ao ano de publicação. Pode ser um critério de exclusão para citar? Um artigo ser citado, ou seja, o trabalho já ficou muito antigo, eu deixo de citar? Eu só faço isso se eu conseguir algum trabalho que demonstre, né, em seus dados algo similar ao que eu queria citar. Aí, na verdade, faz uma substituição, né? Mas se for algo muito intrínseco do trabalho, que apenas aquele pesquisador observou na pesquisa, aí não tem para onde correr, vai ter que citar realmente. Professor, mas se você tiver a oportunidade de substituir... O motivo da minha pergunta é porque eu tive grande dificuldade de encontrar artigos relacionados ao que eu pesquisei na tese para embasar ou para discutir os meus resultados. Então, eu fiquei muito confusa se eu poderia ou não, e se o fato de eu só achar artigos um pouco mais antigos, se isso iria desqualificar o meu trabalho, a minha pesquisa. Não, de maneira alguma. Mas um conselho que eu dou, principalmente nessa parte de discutir, e eu tenho falado muito isso para meus alunos, é que eu não estou dizendo que é o seu caso, entenda. É que a gente tem buscado nos trabalhos respostas para os nossos trabalhos. E a gente tem deixado de lado um pouco dos livros de fisiologia digestiva, dos livros de nutrição animal, aqueles antigos, o livro do Church lá e outros, o NRC. Muitas vezes esses livros, eles dão a resposta que a gente precisa e a gente não precisa referenciar trabalho. Então, referenciar livro, nesses casos, não só indico, como aconselho que leia. Né? A gente muitas vezes quer discutir os trabalhos achando a resposta em outros, quando na verdade a resposta está ou no NRC, né, ou em um livro de fisiologia de qualidade. Tá certo? É isso que a gente tem visto muito. Ô, Américo, a sua pergunta está um pouquinho longa, você não quer fazer você mesmo? Aí no microfone, pode ser? Vai que eu pulo alguma coisa, ou não dou a melhor entonação? Beleza. É uma questão hoje que... Todos estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Sim. Ótimo. Então é o seguinte, sim. Uma questão que hoje o pessoal vem debatendo muito é que grandes editoras que estão por detrás dessas revistas de alto impacto, elas centralizam muito a qualidade das pesquisas científicas nas suas publicações, né? Porque a grande editora reúne vários periódicos. Dificilmente a gente tem uma editora apenas com um periódico. Então, isso acabou gerando, e vem gerando há vários anos, uma crítica em que a publicação científica ela fica cada vez mais concentrada, sempre nas mãos das mesmas revistas ou dos mesmos editores, né? Então, aí surgiu os tais repositórios de preprints para a gente escapar um pouco da polarização que essas revistas acabam assumindo, juntamente com as suas editoras. Então, eu gostaria de saber a opinião do Leilson. A perspectiva, eu sei que hoje ainda não é a maioria, mas ao que me parece, dentro de um prazo muito breve, esses repositórios de preprint vão se tornar a maior referência na divulgação científica, competindo com essas grandes editoras que estão por detrás dessas revistas. Então, eu queria saber, aí, eu acho que a Europa, vários países já cancelaram suas assinaturas com essas editoras, e alguns locais, não todos os Estados Unidos, mas alguns locais dos Estados Unidos também já tomaram a iniciativa de cancelar a assinatura com essas revistas que são
de ponta, né, na publicação científica. Então, eu queria saber se há alguma experiência do Leilson a respeito disso, relato de pessoas que tenham usado esses repositórios de preprints como um pontapé inicial para a publicação científica. Era isso aí. Américo, eu queria primeiro dizer que eu concordo com o que você está falando, tá certo? Que eu comungo disso e a gente vê isso aí, mas eu diria que em partes. O que acontece é que, principalmente os nossos pesquisadores, isso eu vi muito nos programas que eu participei e nos intercâmbios, é que as revistas que nós buscávamos eram concentradas dentro de um núcleo de revistas único. Estava sempre ali Small, Journal Animal Science. Então, pouco a gente, digamos assim, ia na diagonal dentro dos próprios posts em busca de outras revistas diferentes. Então, eu acredito que o publisher ele tem culpa e alguns têm feito isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender o que a gente está debatendo. Eu mando um trabalho que é relevante, eu vejo que é relevante, a equipe vê, outros papers vê que o trabalho é importante e a revista nega. E tem trabalhos publicados dentro desses próprios publishers que não têm essa mesma qualidade. E aí você diz, ora, como acontece? Aí você vai olhar lá, o cara é um revisor do publisher, ou ele é do grupo de revisores do publisher, que é do editor científico e tal. Isso acontece também, não estou dizendo que é sempre. Mas acontece também. Mas eu diria para você que isso está acontecendo, de as pessoas estarem saindo, os pesquisadores e os grupos, porque existem grupos que estão tomando subsídios nas suas próprias sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Zootecnia Chinesa, por exemplo. Eles criaram um publisher, eu não sei se você já viu esse publisher, chamado, aliás, um journal chamado Animal Nutrition. Um dia desse eu futricando, vasculhando um jornal diferente para a gente submeter um artigo, e eu me surpreendi com esse jornal chinês que tem um fator de impacto alto. Aí eu imediatamente teclei com o Ronaldo, era bem cedo. Ronaldo, tu já viu essa revista aqui? Aí ele disse, aí a gente ficou discutindo até que ponto a qualidade daquele impacto ela continuaria. E aí isso me leva a outra preocupação, que é a autocitação dentro das revistas e a autocitação dos próprios pesquisadores. Nós, como pesquisadores, temos tido esse cuidado. Tem muito excesso. Já o trabalho basicamente foi feito com a citação dos próprios grupos de pesquisa. Então, vamos diversificar. Isso não é bom. É bom citar um trabalho seu. Isso é bom e você usa porque ele é de qualidade, é bom. Mas a gente tem que ter cuidado com isso aí. E dentro dos próprios publishers, eles têm tido cuidado, né? O exemplo que nós temos, que não sei se nem, né, o JCR, né, saiu do quadro, acho que perdeu o JCR, né? Isso. Foi. Lá atrás, né, em 2011. E perdeu o JCR por conta da autocitação. Então, eu acho que é nesse sentido. Essa busca de criação de novos periódicos das sociedades também tem contribuído para isso, na minha opinião. E, inclusive, isso é bom para nós, porque nós temos tido uma gama de revistas e de jornais e aumenta o nosso leque de buscas. Então,
primeira coisa, eu acho que a gente tem que buscar também publicar nesses outros que não estão ligados aos publishers, nesses outros jornais. E a segunda, né, é que esses publishers eles têm que se reinventar também, porque senão eles vão acabar diminuindo a taxa de recepção de artigos. E quando isso acontece, a principal consequência é a redução da capacidade de seleção dos artigos. O professor Marcelo ficava pedindo para a gente submeter artigo lá, né? Então, isso é o que acontece. Eu não sei se eu comunguei com o que você falou, se foi nesse sentido. É que, na verdade, esses grandes publishers, né, essas grandes editoras internacionais, elas reúnem dentro de uma única empresa, muitas vezes, 1000 periódicos diferentes. Então, se a gente colocar $50 mil de assinatura para 1000 revistas, claro que o valor médio, o valor é milionário. É um escândalo. Entendeu? Então, a grande queixa é que o valor dessas assinaturas, a própria CAPES paga para a gente ter acesso nacional a bancos de dados da Wire e tudo mais. Então, é demais em relação a um conjunto de informações que foram financiadas muitas vezes, ainda mais no caso brasileiro, pesquisa financiada com dinheiro público, em instituições públicas, sendo revisado gratuitamente por revisores ad hoc, e ela cobra para poder repassar o artigo para os nossos pares. Então, ela não tem, o custo dela em relação a essa divulgação científica é muito pequeno em relação ao que ela cobra como assinatura. Por isso que houve e vem tendo um certo esvaziamento para essas grandes editoras internacionais. Então, essa política de não quero mais assinar essa revista porque o custo dela é muito alto em relação ao Ronaldo, que existe uma taxa de publicação que é inerente à tramitação eletrônica. É uma coisa. Agora, a assinatura, né, de $50 mil e milhares de revistas dentro de um único pacote, eu acho uma polarização muito grande, a centralização de uma divulgação científica, que não é a proposta que a gente trabalha, né? Divulgar o nosso material de uma maneira mais abrangente possível. Eu queria fazer uma complementação nesse aspecto. Duas coisas. Primeiro, Américo, eu não acho que os repositórios de pré-prints começarão a competir com os publishers, enquanto os artigos deles os artigos nos repositórios não estiverem indexados como a Scopus e como a Clarivate, né? A Web of Science. Dificilmente que você num repositório vai gerar fator de impacto, e hoje o mundo está doutrinado para o fator de impacto da Web of Science ou para o site score da Scopus, e a gente converteu de avaliação dos programas. Então, eu acho que enquanto eles não estiverem indexados, dificilmente eles vão conseguir competir enquanto se impera essa. E a outra coisa, assim, só para uma conta que eu fiz muito rápida, quando o dólar ainda não tinha dado essa disparada, que isso pode ter dobrado essa estimativa, foi ali no meio do quadriênio, né, a gente faz uma avaliação dos programas de meio termo, né, como se fosse uma pré-avaliação quadrienal e se encontra com os programas e tudo mais. E a gente tem todos os dados de tudo que foi publicado nesses 2 primeiros anos, 2017 e 2018.
Aí, ali em 19, a gente fez essa avaliação. E nós tínhamos gasto ali a área de isotecnia e recursos pesqueiros, com seus 70 programas, tinha gasto só com a PLOS One, R$600 mil. Isso porque eu 4, não me lembro. 3, não? 3 alguma coisa? E agora está 6. Então, a gente teria aí 1 milhão de reais de taxa de publicação. Eu fiz essa conta pegando o número de artigos que a área publicou, né, em todos os programas, na PLOS One, e multipliquei pelo valor da taxa de publicação. Bom, 1 milhão de reais corrigidos para hoje dão muito bem um bom edital para uma fundação, para uma universidade, para um estado dos nossos, né? Cobre uma série de pesquisas. A gente realmente tem que repensar isso. E o mundo está entrando numa dinâmica agora que ele vai ter que repensar, porque a gente vai ter uma recessão sem precedentes, né? E quando o que está mais importante nesse momento, apesar de que alguns não veem assim, infelizmente, é a ciência. E a ciência tem que ter financiamento, né? A ciência precisa de financiamento. Então, para a gente pensar aí um pouquinho. Abertas as perguntas. Alguém tem alguma consideração? Só uma correçãozinha. Em algum momento da palestra, eu até procurei o slide aqui agora, eu falei que a Scopus estava ligada ao Web of Science. Não, a Scopus está ligada a Elsevier, não é isso? Ronaldo, pode me corrigir, por favor? Não, é isso mesmo, Elsevier. Exatamente. Enquanto a Web of Science a estrutura bibliométrica da Thomson Reuters, que agora não é mais Thomson Reuters, agora é a Clarivate. Então, a empresa Clarivate tem uma estrutura de bibliometria, de fazer medidas bibliométricas, indexar revistas, calcular fator de impacto, por exemplo. Essa é a estrutura da Web of Science. A Web of Science é a estrutura da Clarivate. A Scopus é a estrutura similar da Elsevier, para fazer as suas análises bibliométricas. Enquanto a Web of Science tem como medida bibliométrica o fator de impacto, a Scopus tem o CiteScore. São iguais, são idênticos, mas não tem o mesmo nome porque o da Web of Science, fator de impacto é marca registrada, né? Tem um registro dessa marca para a Web of Science, fator de impacto. E na Scopus calcula-se do mesmo jeito, só que é chamado de CiteScore. Mais alguém para o debate, para as perguntas, por favor, está aberto, franqueado a palavra. Posso complementar uma coisa, Ronaldo? Claro. É interessante que essas grandes editoras revistas, elas são donas das empresas que fazem a estatística do impacto científico. Então, você tem que gerencia revistas, você tem um Scopus vinculado a ela que gera a estatística. De outras editoras migrarem para esse portal se a publicação não for paga ou não tiver uma assinatura. A gente está preso num ciclo aí, né? Próximo, por favor, vamos lá. Animem-se, não sejam tímidos ou tímidas. Professor Geraldo, o senhor está falando, mas o microfone acho que não está ativado.
Aí embaixo das imagens tem um microfonezinho, clica em cima dele aí. Não, ainda não chegou. Ou então chama o Super Fábio aí. Acho que ele tem que sair e entrar de novo, e quando entrar, ele pede para ativar o microfone. Não sei se entrou agora. Agora sim. Entrou, professor. Obrigado. Pessoal, eu queria cumprimentar a todos, né? O Américo, a Silvana, que estava ainda há pouco, o Tadeu, e parabenizar o Leilson pela excelente apresentação, foi bem esclarecedora, né? Embora o Ronaldo tenha nos presenteado de vez em quando com palestras que vão nesse mesmo caminho, né? Eu acho importante essa discussão, porque, na realidade, a gente ainda é o primo pobre, né? Para fazer ciência e publicar em grandes revistas, né? Tenho até que parabenizá-los, né? Porque vocês têm conseguido publicar em boas revistas, como Animal, mas a partir de julho é 4.000 euros e ela passa a ser uma revista Open, Obrigatório. Obrigatório. Então, se preparem, mais um custo aí para a gente acessar essa revista. Foi muito bom, Leilson. Vamos combinar uma outra hora para você fazer essa mesma apresentação aqui para o pessoal de Maringá e de Campo Grande. Ok? Bom, ok, professor. Na hora que o senhor quiser. Tá bom. Bom dia a todos e foi um prazer ter participado com vocês. E agora, em junho, nós vamos ter o senhor falando aqui conosco, professor. Quem? E em junho, nós vamos ter o senhor falando conosco aqui. Ah, sim. Eu vou mandar o texto lá. Beleza. Beleza. Mais alguém tem alguma consideração, pergunta? Eu acho que o povo viu que veio muita gente, né? O genro era presencial, era ali um grupo bem pequenininho, aí estão meio tímido, não? Américo, você ia falar alguma coisa? Não, já que vamos puxar o assunto. Para o pessoal que está ouvindo a gente, e que o Leilson explicou muito bem, o índice H, né, que mede o impacto da nossa pesquisa científica. Para quem é jovem na carreira científica, vai saber o quanto é difícil chegar em níveis desse índice H mais altos, tá? Isso pode, para algumas pessoas, até ser um certo desestímulo, porque, nossa, mas fulano tem 20 anos de carreira e tem um índice H de tanto. Então, já é meio uma certa, vamos dizer assim, um balde de água fria, mas não é exatamente assim. Para quem está iniciando na carreira científica, existem propostas circulando aí nas redes sociais em que aquele índice H seja normalizado, ou seja, relacionado a um denominador por tempo de trabalho ou de tempo que tem 30 anos de carreira, vai precisar dividir aquele fator de H por 30. Enquanto algumas pessoas que têm um índice H mais ou menos mais baixo, teriam um divisor muito menor, porque eles são mais iniciantes na carreira. Então, isso surge como uma proposta em algumas que não seja tomado só como um acumulativo da carreira inteira, mas sim dividindo por um denominador comum que possa ser comparável, tanto pesquisadores iniciantes contra aqueles mais experientes, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que seria até uma questão de justiça, né, para medir o impacto da pesquisa, levar em conta esse denominador que seja comum a todos.
Veja só, eu acho isso bem interessante de colocar, inclusive assim, Américo, lá na CAPES eu tenho visto assim, como várias áreas estão usando os indicadores bibliométricos para avaliar os programas de pós-graduação, né? Então, por exemplo, índice H, eu posso fazer do pesquisador, da pesquisadora, eu posso fazer de um grupo, eu posso calcular de um programa, eu posso calcular de uma universidade, de um país, né? E eu também tenho, hoje, eu já, pensando nisso que você está dizendo, a gente já tem disponível outros índices H que não sejam da vida toda. H2 de 2 anos, H5, H10, etc. Eu tomo cuidado para falar com o H5, porque confunde com o H5 do Google, que é uma outra conversa, né? Que você trabalha com as meia-vidas, né? Com os períodos aí determinados. Então, tem áreas que estão colocando em suas fichas os índices H dos programas para serem avaliados, por exemplo, mas levando em consideração esses períodos exatamente por isso, né? Porque como ele é uma coisa cumulativa, né, você pode ter aí um efeito da idade, né, da longevidade do indivíduo, né? Exatamente. É uma maneira da gente ter uma base comparativa mais Leilson. Ronaldo? Oi, Elza. Eu queria, Leilson, tudo bem, né? Vou ter que me despedir e eu queria antes parabenizar, Leilson, a sua apresentação. Estou falando que eu estou de máscara aqui, porque eu estou na UFC. Então, minha voz já está saindo um pouco abafada. Então, eu gostei muito da sua apresentação, ela foi extremamente esclarecedora, porque os meus alunos estão falando comigo aqui no WhatsApp, né? Foi de uma forma bem simples, porque nós temos aqui pesquisadores, nós temos também os nossos alunos que estão assistindo a sua palestra. Então, achei muito enriquecedora, muito esclarecedora, queria parabenizar. E queria dizer que eu me sinto lisonjeada, Ronaldo e Leilson, do grupo, que funciona muito bem há alguns anos, né? Nós somos bastante críticos com os nossos trabalhos, um pouco consciente com as nossas escritas, estamos cada vez mais exigentes com a nossa escrita científica. E acho que agora, nessa situação que nós estamos vivendo, eu acho que a ciência vai tomar um novo caminho, principalmente com as relações dessas revistas altamente impactadas, como o Journal of Animal Science, que é R$10.000, na época que o dólar era menor, para a gente publicar um artigo. Então, eu acho que cada vez mais agora vai se tornar importante, né, a procura dessas revistas, que a gente possa encaminhar os nossos trabalhos de pesquisa, e eu acho que isso vai haver algumas mudanças, né, frente à econômica que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Mas eu achei sensacional essa apresentação, foi bem simples, eu gosto de apresentação simples, principalmente quando faz com que os meus orientados entendam. Então, foi maravilhoso ouvir você, né? Foi bom vê-los. Eu não posso ser visto porque estou com problema aqui na minha... Vocês não podem me ver porque estou com problema aqui na minha câmera, não sei o que está acontecendo. Então, gostaria de me despedir, parabenizar, foi ótimo, esclarecedor. Parabéns, Leilson, é isso aí, avante, meu amigo. Obrigada, Ronaldo. Estamos juntos nessa, meu amigo. Obrigado, Eusânia. Eusânia, no nosso trabalho, que é por turnos, ela é aquela que fica até tarde da noite escrevendo no grupo. E a gente começa a responder às 5, 6 da manhã. Muito obrigado, Eusânia. Fiquei feliz demais com a participação de vocês aí da UFC, né? E a gente seguir adiante nessa nossa mesma vibração. Veja só, pessoal, a gente estava com 50 pessoas, nós já estamos com 38. Eu queria passar uns avisos.
mas sem prejuízo a gente continuar discutindo depois de fazer isso. Veja só, a gente tem divulgado as apresentações, o Pedro está responsável por isso, e a gente está mandando via WhatsApp, né? Ele manda para o WhatsApp de vocês. Fica muito mais fácil se a gente manda por uma lista de transmissão. O que significa isso? Ele manda uma mensagem só, joga para a lista distribui para todos. Mas só chega até a pessoa se a pessoa tiver o número do Pedro cadastrado na agenda, né? Lá colocado nos contatos. Então, eu estou mandando. Seu áudio desligou, professor. Você desligou o seu microfone. Eu falei até que hora? Vocês ouviram até que pedaço? Que você ia mandar para Pedro o número de todo mundo. Seria bom fazer uma lista. Tá, ok. Bom, eu vou. A ideia é que vocês, por favor, adicionem o Pedro aí nos contatos de vocês, e mandam um oizinho, porque aí ele vai colocar na lista de transmissão e ali no WhatsApp, né? E fica fácil. A gente faz um desses folderzinhos toda semana, e aí já manda para essa lista de transmissão, não tem que ficar lá mandando um por um, né? A gente faz uma divulgação mais rápida, tá? Na semana que vem, nós vamos ter a apresentação do Neiri, que é um doutorando nosso. Ele vai falar sobre o uso do ácido láurico em dietas para bovino de corte terminados em confinamento, tá? Eu gostaria de agradecer, convidar todos vocês para essa apresentação. Gostaria que vocês viessem com um espírito crítico de sugerir, não há nenhum constrangimento em questionar, sugerir, etc., porque a gente agradece, porque tudo que chegar é muito bem-vindo para qualificar o trabalho, né? Do mesmo modo que eu falei ali atrás sobre o indivíduo que faz uma análise criteriosa do nosso artigo numa revista, essa discussão aqui é para nós também tem o mesmo sentido, né? Então, a gente é muito grato, fiquem à vontade para poder sugerir e criticar. Também quero dizer que está aberto aqui, se vocês quiserem que algum estudante de vocês aí apresente aqui para a gente faça o mesmo modelo de discussão. Acho que essa troca ela pode ser interessante, se vocês quiserem, também pode ser um espaço para isso. A gente ainda não tem a apresentação daqui a 15 dias, eu quero torcer para que seja a apresentação do professor Geraldo, mas de pronto eu já faço o convite aos professores que estão aqui, aos outros colegas também, né, estudantes, etc., que queiram, que tenham algum tema interessante para a nutrição de ruminantes, para o grupo. Por favor, vamos fazer uma escala de apresentações, vamos aproveitar que a ferramenta está funcionando bem, né, que a gente está se articulando bem com isso, e vamos montar uma agenda aí de apresentações e boas discussões ao longo do nosso ano. Aberto para continuar o debate, caso queiram falar mais alguma coisa. Bom, eu quero agradecer o convite, Ronaldo. Parabenizar mais uma vez o Leilson pela abordagem do tema. E estamos aí, se vocês precisarem de colaboração, estamos aqui para ser parceiros. Ô, Américo, nessa retomada aí, a gente já pode pensar no seu tema aí. Qual que é também queremos ouvir você, viu? Quem sabe você pode vir fazer uma palestra para a gente sobre avaliação de carcaça, que tal? Eu vi que eu volto para o Américo falar sobre forragem. Eu vi que o André colocou aí um link para a gente consultar, né? Um link que trata de algum tipo de bibliometria.
Acho que não serve muito, não, porque meu nome está lá, mas tudo bem. Obrigado pelo convite, Ronaldo. Vamos pensar assim. E se der certo, eu gostaria de participar e contribuir com vocês, com certeza. Tá? Conosco. Agora a gente está transbordando aí. Conosco, isso. Abrindo o nosso círculo de ação, né? Eu queria agradecer também, Leilson, de parabenizar pela excelente apresentação, tá? Dizer que eu estou te admirando já há algum tempo, já a gente vai conhecendo as pessoas conforme elas vão surgindo para a gente vai participando e vendo as pessoas, tá? Como todos os outros colegas e amigos que a gente já vem convivendo ao longo desses últimos anos, né? Falo que desde 2009, quando encontrei o Ronaldo lá em Águas de Lindóia, a vida transformou, né? E só vem apresentando pessoas boas para a gente, tá? Então, parabéns a todos, é um prazer rever todo mundo e vamos falando, se Deus quiser. Contamos com sua apresentação aqui, viu, André? Vou preparar com muito carinho e te falo a data. Você já tem pronta, cara, não vem não. Atualizada, toda bonitinha. E professor Tadeu podia falar de alimentos, né, professor? Primeiro, deixa eu só parabenizar a Leilson, eu acho que é importantíssimo, a gente trabalha tanto, né, o grupo produz um monte de coisa, mas ter noção disso, tudo que Leilson falou é importante para que a gente mostre de fato, faça de forma bem racional, né, a divulgação de tudo